Vou sortear a camada 4. Aqui é Ogum Kuyansan, camada da palavra, camada da comunicação, fundamental para a gente entender mais sobre o mundo das linguagens. Se você está entendendo toda a movimentação de Ogum, a constelação de Ogum, o constelar o orixá no seu íntimo, é organizar essa estrutura psíquica, energética, espiritual, defesa psíquica, energética, espiritual. Está muito ligado ao seu conjunto de crenças. Espiritual reverbera nesse sentido. Os entes espirituais eles vão te acessar pelo seu conjunto de crenças. Se você acha que... Deixa eu pegar um objeto. Esse remédio aqui, se você acha que isso daqui é mais poderoso que você, qualquer um que usar essa imagem aqui vai te acessar. Tem que tomar muito cuidado com as construções de crenças, senão você fica muito suscetível e muito vulnerável. Tem indústria que ganha dinheiro vendendo coisas para engordar, e essa mesma indústria vende coisas light para emagrecer. Ela ganha dinheiro quando você está engordando, que ela te vende salgadinho, aquelas coisas gostosas, né? Que a coisa, quanto mais prejudicial, mais gostosa é. E vende as coisas, diets, essas coisas, para você emagrecer. Ela ganha dinheiro em cima de você das duas formas. Tem muitos conjuntos de crenças que ganham dinheiro. Primeiro, alimentando a sua cabeça de coisas que você vai temer, de coisas que você vai ter medo, etc. e tal. E depois vai ganhar dinheiro te vendendo coisas para você se proteger daquilo que ela alimentou na sua cabeça. Em tomar como verdade absoluta o que te dizem. Você precisa ter um mínimo de crivo interno para, no mínimo, questionar, inclusive, tudo que você está escutando aqui hoje. Não tomar como verdade só porque faz sentido, só porque você se identifica. É muito importante você ter esse posicionamento mental diante de todas as situações da sua vida. Eu, em ambiente de consultório, milhares e milhares de atendimentos, posso te afirmar que todos os atendimentos com algum tipo de desequilíbrio energético espiritual, desde uma pessoa com medo de um pai de santo que fez um trabalho, fez algum feitiço, uma simpatia, coisa lá, até trabalhos assim, mais assim, da pessoa gastou milhares de reais. Posso te garantir que essa fragilidade psíquica, crenças que você construiu, se não passar por um processo de higienização, vou te falar uma frase. Ter estrutura protetiva espiritual é muito mais um processo de tirar coisas do que exatamente colocar. Quais são os conjuntos de crenças que faz com que você se torne tão vulnerável a ponto de algo passar por perto de você e você absorver. Então, é um processo de educação da sua sensibilidade, da sua sensitividade, da tua mediunidade, ou seja, é como você usa essa capacidade. Eu dei alguns exemplos para você, como é necessário eu me preservar. Posso ser taxado por muitas de vocês como alguém não muito acessível. Porém, para sustentar esses projetos todos, eu preciso me preservar. Não porque eu não gosto de gente. Quando a gente faz as nossas imersões, tanto aqui, online, mas aquelas que a gente faz presenciais, é muito bom abraçar, é muito bom sentir o tato, o cheiro, é muito bom atender, é muito bom estar com pessoas, com gente. Eu gosto de pessoas, mas para poder conduzir projetos, propostas e ter vida social e ter equilíbrio, se faz necessário ter certas posturas. Então, estrutura protetiva psíquica e espiritual depende de postura, como você se posiciona. E o teu conjunto de crenças em relação a isso afeta diretamente. E o seu processo de ter mais defesas é um processo de tirar. Então, eu dei o exemplo desse remédio aqui. Eu não ia falar alguma outra coisa, porque essa alguma outra coisa ela pode ter construído aí na sua cabeça. Um demônio, por exemplo, né? Ah, estudei, li o livro, que o médium, não sei o que lá, constatou que o demônio tal, que está lá no umbral, que tem a egrégora dele lá e tal.
e aí ele vem para cima de você, etc e tal. Aí você atribui que certas coisas estão acontecendo na sua vida por causa disso. E eu te digo, a tua crença em relação a isso te desestabiliza, te desarma, você baixa a sua guarda, aí qualquer encostinho de merda, qualquer sofredorzinho, meia boca de boteco, vai entrar nesse sistema, vai se empoderar dessa fragilidade, vai usar isso contra você. Então vamos lá. Ogum Cunhansã, a gente tem aqui na nossa imagem, se você observar, OG aqui é a abreviação de Ogum. Ele cruza com Yansan, ele contrapõe na força de Yansan. Então você tem Ogum de um lado, OG aqui, e aqui Iá e Yansan. Então seria, se fosse numa outra linguagem, o trono de Ogum, né? Então, na constelação dos orixás, são duas contraforças dentro da estrutura de constelação. Então, nós estamos falando da energia de um lado e de outro, dos dois extremos dessa energia, né? Ogum Yansan, camada da palavra. Aqui, a palavra é um pacto. Então, quando você traz uma fala para a dimensão física, isso gera reverberação. Isso reverbera, inclusive, multidimensionalmente. Cuidado com o que você fala. Considerando informação enquanto energia, eu atribuo a palavra a um pensamento, principalmente um pensamento elaborado. Então, nós que estuda, que se inicia, nós temos um poder mental. Então, você é iniciado aí em tarô, em radiestesia, em magias, constelação sistêmica. Então, você que é iniciado aí em alguma técnica, você passa a ter mais poder mental. Isso significa que a tua comunicação com o mundo, ela se torna mais rápida, mais intensa. O universo autoconsciente, ele responde rápido, tanto coisas que você vai ficar feliz, como coisas que você não vai ficar tão feliz. Então, a gente precisa ter realmente um cultivo de atenção em relação ao que nós estamos pensando, porque a gente emana, irradia para o mundo esses pensamentos. O que a gente informa para o mundo passa pela parte consciente, passa pela parte inconsciente. Então, isso significa que existe uma comunicação com o mundo que eu não tenho total controle. Então, eu aqui, Márcio, estou falando com vocês com algum controle. Eu controlo, eu filtro o que eu estou falando. Mas existe alguma comunicação aqui minha, inconsciente, que também está fazendo parte do processo. Pensar, você pode atribuir o mesmo peso de falar. Aos poucos, no seu processo, você vai ajustando isso. À medida que você vai se melhorando, a tua comunicação vai ganhando força vibracional. Então, vamos supor, eu, Márcio, digo para vocês, eu tenho muitos desafios nessa encarnação. Um deles é me amar. Então, eu posso ficar aqui o dia inteiro tentando convencer vocês de que eu me amo. Tanto é que eu tenho 400 horas de aula. E se você achar eu falando que eu me amo, naquele dia eu menti. Eu não me amo, gente. Do jeito que eu vejo algumas pessoas aí se amar, mas tô luz, quilômetros de distância. Se vocês vieram aqui atrás de mim esperando que eu seja uma referência de auto-amor, eu não sou a melhor pessoa para vocês. Eu tenho outras qualidades. Eu posso dizer para você que eu sou bom de movimento. Aliás, muita gente fala, mas o cara não tinha falado isso, ele já não está fazendo outra coisa. Já estou fazendo outra coisa. Não perco muito tempo com algumas coisas que eu vejo que não está dando certo, não. Sou muito bom de movimento. Se você precisa movimentar a sua vida, pode contar comigo. Se você precisa criar estrutura da sua vida, realizar coisas da sua vida, pode contar comigo.
Agora, querer que eu seja uma referência de auto-amor, isso eu não vou convencer vocês. Porque eu não tenho isso integrado em mim. Então, quando você me vê falando de movimento, vocês vão sentir que é verdade o que eu estou falando, que pelo menos está alinhado o que eu acredito. Agora, se vocês me vê falando, vocês têm que se amar do jeito que eu me amo, ó, dá vontade até de dar risada. Porque é a maior mentira. Não vem querer dizer que se ama que não se ama. Agora, eu tento propor para mim coisas boas, eu gosto de coisas boas, eu gosto de viajar, eu gosto de estar com a família, eu gosto de descansar, eu gosto de criar. Então, eu procuro fazer coisas melhores para mim. Agora, se amar nessa encarnação é querer demais também, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Quanto mais eu, Márcio, conseguir me amar, mais vocês vão conseguir sentir veracidade quando o assunto é este. Quanto mais você conseguir ser uma pessoa coerente, mais você vai trazer força vibracional para sua fala. Não adianta você ficar replicando informações como papagaio, que as pessoas vão saber que o que você está falando não está certo. Para vibrar, precisa da coerência interna entre a expressão e o princípio feminino, que seria você responder a tua inteireza. Então, não é só a mente falando. Você tem o princípio feminino, que é onde tem o teu poder energético, o poder do teu corpo físico, aquilo que emocionalmente você não tem bem resolvido está alojado no teu corpo. Então, do mesmo jeito que no meu corpo o auto-amor não é algo integrado, eu não consigo expandir isso, essa informação. Não é porque eu digo eu te amo que carrego o axé do teu amo. Porque o axé, não é só você falar axé. Axé é aquela força espiritual, energética que tem no sentido daquela palavra. Eu te amo, eu me amo, eu perdoo, eu aceito. Pode falar eu aceito. Pode falar eu quero, eu vou conseguir. Você pode mantrar palavras. Agora, até elas alcançarem uma integração vibracional, requer você organizar sombras, olhar dentro de você e ver quais são as partes contrárias a você mesma. Eu, por exemplo, tenho que olhar para dentro de mim quem são as partes que não se amam por esse motivo. Entendeu? Aí eu tenho que trabalhar isso terapeuticamente, organizando e fazendo coisas na dimensão física que respondam a isso, né? Então, essa que é a cura. Quando você faz movimento na dimensão física, esse é um paradigma da constelação dos orixás, porque ela entende que a cura espiritual parte da dimensão física, não o contrário. Então, é na dimensão física que uma simples palavrinha, não, que você traz para a sua vida, ela expande energeticamente pela força vibracional da dimensão física e transcende dimensionalmente o teu ser, porque o teu ser, ele é multidimensional. Você não carrega uma ancestralidade aí? Então, quando você, a nível da dimensão física, você decide trazer o não, a palavrinha não, para o seu dia a dia, ancorada em Ogum, ancorada em Oxum, e esse não, ele passa a fazer parte do seu dia a dia, do seu jeito de ser, da maneira como você se posiciona, naturalmente e automaticamente começa a ocorrer uma mudança vibracional em você. Essa mudança vibracional desencadeia, reverbera multidimensionalmente. Multidimensionalmente, você tem partes ligadas a você ancestrais, você tem partes ligadas de vidas passadas, você tem inimigos espirituais, você tem partes simultâneas. Então, você tem uma de fragmentos ligados a você que vão sentir o não que você decidiu trazer para o nível da dimensão física e você começa, a partir da dimensão física, mudar a onda vibracional e eles, parados no tempo e espaço, vão perceber isso em você. Então, o paradigma da constelação dos orixás
ela parte da dimensão física para o espiritual. Ela reverbera nesse sentido. Quando a gente vem na camada 4, a camada da palavra, a gente também entende que o não falar é uma expressão. Quando eu não falo, eu tiro do outro a oportunidade do outro reconhecer um elogio, uma crítica. Eu estou falando de interação no seu dia a dia, tá? Eu tenho 1.450 alunos. Se cada um resolver fazer uma crítica para mim, eu estou fodido. Eu tenho 1 bilhão de coisas. Então não vem me encher o saco no WhatsApp, viu? Deixa que aqui na minha vida que eu já tenho que me critica. Estou falando no seu contexto de vida, tá? Quando você deixa de entregar o outro para o outro, devolver o outro para o outro, alinhar com o outro, fulana, isso que você está fazendo, do meu ponto de vista, do meu olhar, você está equivocada, porque isso acontece assim, assim, assim. Se você se anula, se você se cala, porque você não quer ficar mal com a pessoa, você não tem nenhuma consciência espiritual. E você não entende que o fato de você ficar assim, em cima do muro, ficar bem com a pessoa, a falta de intervenção sua ali na vida da pessoa, significa que você não está usando o seu Ogum para pegar a espada de Ogum e apontar para a pessoa o equívoco que ela está tendo. Ao não fazer isso, para ficar de bem, para a pessoa ter uma imagem boa de você, você prejudica a pessoa pela sua negligência. Aí, na incoerência, você vai pedir para Ogum abrir os seus caminhos. Ogum funciona no fazer e no não fazer, no falar e no se calar. Ao passo que, de repente, você vê uma pessoa numa seguinte situação, talvez naquele momento, com a tua sensibilidade, não é o momento de falar algo que vai destruir a pessoa. É muito comum tutores, né? E pai, mãe, fazer isso com filhos. Às vezes, destruir o sonho dos filhos com uma fala. Você não vai ser ninguém na vida. Se você continuar assim, você não vai para frente. Né? Umas falas assim, falas que destroem, falas que machucam e não deveriam machucar. A gente tem o poder de destruir alguém na fala. O poder de manipulação. Manipular não é algo de um todo ruim. Manipular uma pessoa para tomar boas decisões, manipular para proteger, e eu não estou falando de intenção, eu estou falando de clareza mesmo, de argumentação, de convencimento. Então, a pessoa vai se matar, você vai manipular ela, no sentido da palavra, argumentar, persuadi-la, ajudar ela, manipular ela para mudar aquele pensamento. Então, você tem o poder de manipular alguém. Você vê um filho, muitas vezes para proteger, você vai manipular. Você é responsável, você é corresponsável pelo destino dele. Ele é parte de você. Então, o que eu quero trazer para você é o poder que você tem, que é, a partir dessa palavra, eu já vou falar da clareza para tomar decisão. Isso você pode vender, porque a grande maioria das pessoas não tem clareza para tomar decisão, não sabe o que fazer. Você pode vender esse atendimento, clareza para tomar decisão. E você pode aplicar a constelação de Ogum. E você vai passar ela por todas essas camadas. Então, em Ogum com Yansan, o Yansan traz essa força do sujeito na sua fala. Você entender que a sua fala vai decidir para onde você vai. Ogum, sim ou não, decide como você vai viver o destino. E Yansan, o sim ou não, decide para onde você vai. O Yansan enquanto direcionamento do destino. Ogum enquanto como você passa pelo seu destino. O que eu preciso chamar a atenção é de que pensar também é falar e de que não falar nada também reverbera. Também vai ter para você um custo. Por que isso tudo? Porque nós estamos em evolução consciencial e faz parte do nosso crescimento consciencial. E entender que quando você tira do outro uma oportunidade do outro crescer, você se atrela no karma do outro. Você pensa no outro antes de falar, sem deixar de ser honesta? Aqui a honestidade fala sobre o que você está pensando, o que você está sentindo,
e não conveniente. Claro, gente, estou falando de relações mais profundas. Não dá para chegar amanhã no serviço e sair metendo a boca em todo mundo, né? Isso não é pegar mesa dos parentes lá, almoço de domingo e sair lavando roupa suja com todo mundo. Isso nós estamos falando de uma relação mais próxima, mais íntima, algo que tem um contexto mínimo, em consultório. Às vezes o terapeuta não quer falar algo que vai afastar o cliente. Às vezes você tem que falar, é importante para o cliente fazer aquela movimentação. Você fala o que acredita ou o que acha que vão querer ouvir? É exatamente dessa conveniência. Você já falou algo só para ser aceita, contra o que realmente pensava? Então você pode falar o que quiser, mas isso sozinho é imaturo. Ter poder é diferente de saber usar o poder que se tem. Nesse protocolo aqui, você precisa fazer uma relação desse protocolo com o objetivo dessa imersão. A imersão fala sobre abertura de caminhos. A imersão fala sobre defesas psíquicas. Se você, nas interações mais próximas, mais íntimas, ou de comprometimento e responsabilidade, se você se anula, se você não aponta para a pessoa aquilo que ela precisa, se você não escuta, e o escutar mais profundo, o escutar da alma, uma escuta ativa, você cria uma instabilidade na sua estrutura protetiva. Então, quando você é honesto com você, e você não vai pensar em plano A, B ou C, quando você vai buscar dentro de você a tua expressão mais verdadeira, não importa muito o que você vai falar, mas desde que você seja honesto com o que você está enxergando ali, você pode estar equivocada. Se você tem dúvidas demais em relação ao que você vai entregar, você tende a ficar muito vulnerável espiritualmente. Porque quando um campo chega, você não é escutar uma entidade espiritual aqui com o ouvido mecânico. Não é querer enxergar uma entidade espiritual com a visão física. A visão física não serve para nada, para ente espiritual. O ouvido não são todos os entes espirituais que vão abrir essa frequência. Então, muita coisa vai passar pelo seu radar, você não vai perceber. Mas quando você cria uma estrutura protetiva, um ambiente espiritual, uma estrutura áurica, validando esses pontos que estão sendo percebidos aqui nessa constelação, você começa a criar todo um ambiente que, por si só, ele faz as proteções. E os seus caminhos vão fluir porque eles vão estar coerentes a esse jeito de ser. Então, você pode falar o que quiser, mas isso sozinho é imaturo. Ter poder é diferente de saber usar o poder que se tem. Então, se você tem o poder da fala, e isso nos diferencia dos animais, use. E com todo respeito, gente, mandar tomar no chakra básico é bom demais. Mandar se fu também. Então, tem vezes que a gente tem que mandar se fu e vai tomar no chakra básico, né? Então, às vezes é um grito, é um xingo, cara. Às vezes, dependendo da pessoa, a linguagem da defesa ali é um xingo. Ou, às vezes, também agredir a pessoa com silenciar. Na comunicação, nós temos o agravante das redes sociais. Se você acha que um comentário, mensagens de corrente sem fundamento, sem ponte, então pega, fica consumindo energia, aí todo mundo fica preocupada que vai acontecer não sei o quê, que tem que estar preparado, e que nhenhenhen, né? Então tem que tomar muito cuidado com a distribuição de energia. Então, assim, redes sociais, WhatsApp, essas coisas são maravilhosas. Eu mesmo, o WhatsApp, eu sou terapeuta da época que não tinha o WhatsApp, então você tinha que atender o telefone. O meu objetivo era ganhar dinheiro como terapeuta para contratar uma secretária. Aí o WhatsApp, antes acho que chegou a vir o SMS, alguma coisa assim, você não precisa necessariamente mais ter uma recepcionista, você consegue resolver a vida no WhatsApp, né? Então eu sou encantado com o WhatsApp, né? Mas são ferramentas que a gente precisa saber usar, porque senão já dispara, já é um gatilho ali, e como eu já disse, nós temos um poder mental, é fácil a gente ter desprendimentos energéticos.
Redes sociais, briga de minoria, de ativo, esquerda, direita, sai disso. Eu costumo dizer para as pessoas, se você escolheu ser terapeuta holístico, é uma função. Uma função, a atividade dessa função, para se sustentar no universo autoconsciente, na vida em sua soberania, as coisas não vão ser do jeito que você quer. Tem muitas coisas atribuídas àquela função. Então, você tem que aprender a ser terapeuta de quem é desse partido, de quem é desse partido, de quem é rico, de quem é pobre, de quem é verde, de quem é amarelo. Você tem que aprender a ser imparcial. Então, se você fica se metendo em polêmicas, coisas que ficam se desgastando, e discussão, e de quem está certo, quem está errado, brigando com esses negócios aí, você vai ter desprendimentos energéticos terríveis. Então, é um outro poder que a nós foi atribuído, que se vacilar, você perde muita energia com isso, gera muitas distrações. Aí o ponto é, nas redes sociais, tem muita gente que não tem nada a perder. A vida delas é tão miserável, elas passam o dia pendurada nas redes sociais. Se você for brigar, discutir com uma pessoa dessa, você já perdeu, porque você tem algo a perder. A pessoa não tem nada para perder. Ela já é miserável, a vida dela já é miserável em si mesma. Já é pobre espiritualmente. Você vai arrumar confusão com quem não tem nada a perder? For arrumar confusão, arruma com alguém que tem alguma coisa a perder. Ou não arruma. Tem gente que não merece nem a sua atenção nesse sentido. Quer xingar, pode xingar. Quer falar mal, pode falar mal. Deixa para lá. Vamos seguir.